Boa noite a todas, a todos. Boa noite. Eu arriscarei fazer algo bastante temerário. Bastante temerário. Que é trazer alguns elementos de história na presença de prováveis historiadores, mas na presença de um historiador aqui que eu admiro muito. Mas como eu já disse que nós somos muito amigos, né, imagino que ele vai perdoar qualquer imprecisão. Mas, de fato, o Valério, eu e outros participamos do início da nossa militância estudantil, já de uma fase, ainda de uma fase final da ditadura militar, mas iniciamos a nossa militância ainda nesse período da ditadura militar. Somos uma geração que participa de um reascenso da luta de massas, que se inicia no final dos anos 70, que participa do processo de reconstrução da União Nacional dos Estudantes e que inicia sua militância ainda utilizando muitos métodos clandestinos de ação, porque as próprias assembleias estudantis e reuniões estudantis eram proibidas. Já não vivíamos naquele contexto, naquela correlação de forças, a mesma situação repressiva que se tinha vivido, a intensidade repressiva de anos anteriores, mas ainda assim naqueles anos ocorreram várias prisões. Em 1978 mesmo, um conjunto de jovens estudantes, militantes estudantis foram presos, né? Chegaram inclusive a sofrer torturas e esse pairava todo esse contexto complexo e esse momento bastante repressivo. Mas não é sobre isso que tratarei, até porque tanto o Paulo quanto o FON têm um papel histórico mais importante numa geração que considero que faz parte do heroísmo do nosso povo. Eu tenho muito orgulho, um orgulho muito profundo, de que a ditadura militar, né, ela tenha enfrentado uma resistência, e fundamentalmente uma resistência de jovens. Se vocês um dia puderem examinar todos aqueles que tombaram a resistência à ditadura, me parece que são cerca de 460, né, lutadoras e lutadores do povo, vocês vão ver pela faixa etária. São basicamente jovens de 20 e poucos anos que compreenderam e enfrentaram de armas na mão, dando a sua vida, compreendendo o papel, o significado naquele momento de enfrentar a ditadura. Mas os elementos que eu quero trazer aqui são outros, para a gente tentar entender em que contexto se produziu a ditadura no Brasil. Que forças a alimentaram? Por que ela ocorreu? E por que não conseguimos barrar esse processo de ditadura? Os golpes militares, eles têm sido uma estratégia de ação por ponto muito alimentada pelo imperialismo, mas alimentada pelas classes dominantes ainda hoje. Antes de falarmos do Brasil, eu acho interessante notarmos o processo que estamos vivendo atualmente em Honduras. Honduras teve recentemente, há cerca de um ano atrás, um golpe militar. Há todo um esforço midiático para relativizar o golpe militar de Honduras, para tentar legitimar a transição golpista e tentar afastar toda a notícia em relação à resistência em Honduras. Mas a tática dos golpes militares segue atual, segue possível, segue na agenda. Mas durante um determinado período, ela foi, digamos, a tática central desenvolvida pelo imperialismo para conter o avanço das forças populares num conjunto de países do mundo. Há uma associação muito forte de como as crises capitalistas, principalmente aquelas crises capitalistas de superprodução, elas estão muito vinculadas às saídas militares e às situações de guerra. Tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial têm uma profunda relação com os momentos de crise capitalista. Mas a Segunda Guerra Mundial é um período profundamente marcante e podemos considerar que ao longo dos anos da guerra, de 1939 a 1945, morreram aproximadamente 55 milhões de pessoas. E desses 55 milhões, quase 20 milhões, um pouco menos de 20 milhões, me parece que 18, morreram em território soviético. É possível, até pela
pela ferocidade, quantidade de tropas que estavam nesse território soviético, caracterizar que ali se deu um embate central da guerra. Ali se deu o confronto decisivo da guerra. E é razoável também compreender que grande parte desses mortos, muitos deles eram militantes, lutadores que tentavam, com todos os processos, todas as dificuldades, todos os equívocos que já se gestavam na experiência da União Soviética, mas tentavam realmente, sinceramente, construir aquela experiência de transformação da humanidade. O que eu quero chamar a atenção de vocês? É incalculável o número dos que morreram, dos lutadores, dos socialistas, comunistas, né, dos comunistas e revolucionários das mais diversas artistas que morreram ao longo da Segunda Guerra Mundial. Seja no confronto mesmo militar na União Soviética, seja nas resistências dos países atacados pelo nazismo, seja inclusive nos campos de concentração. Porém, né, em 1945, ao final da guerra, se pegarmos como parâmetro 1950, ou seja, 5 anos apenas após aquele genocídio de revolucionários, nós vamos ver que havia um forte crescimento de toda uma geração revolucionária. Não só na retomada da União Soviética, mas daqueles países do leste europeu que tinham sido ocupados pelo Exército Vermelho, que vão iniciar uma experiência de repúblicas populares, como a Hungria, a Romênia, a Albânia, a Tchecoslováquia, né? Não só a República Democrática Alemã, não só nestes países, mas também num processo intenso que ocorre com a Revolução Chinesa em 1949. E não só nisso, mas partidos de esquerda, como o Partido Comunista Francês, o Partido Comunista Italiano, o Partido Grego, ao longo desses primeiros anos dos anos 50, chegam a esboçar em eleições nas urnas um forte crescimento e uma grande participação no mercado. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que, apesar de todo aquele genocídio da Segunda Guerra Mundial, havia rapidamente se recomposto toda uma geração de jovens. Uma nova geração, é evidente, porque eles haviam sido mortos. E por que uma nova geração de jovens avançava com tanta velocidade? Porque havia um imaginário, claro, de avanço e crescimento da possibilidade socialista como um futuro, não nebuloso, não difícil como nos tempos atuais, mas um futuro nítido que se colocava como uma grande perspectiva. Um terço da humanidade já estava experimentando situações assim. E havia uma sensação de crescimento de todos os processos. Por que eu estou falando tudo isso? Para lhes dar um contexto do processo que ocorria nos anos 50 e que vai obrigar que a burguesia desate uma série de ações que vão passar não só por todas as medidas desenvolvidas na Europa, pelo Plano Marshall, na recuperação da guerra, pelo apoio a partidos sociais-democratas que tentavam criar elementos de concessão que impedissem um processo de revolta popular, mas que também vai passar pelo enfrentamento golpista de várias situações de crescimento e avanço popular que ocorrerão nos países subdesenvolvidos. E acho que esse é um elemento importante para a gente entender o contexto do nosso golpe. Eu conversava aqui com o Valério e perguntava a data exata, não sei se você se recorda, o golpe na Indonésia. Parece é 64 ou 63, mas ele nos antecede, por pouco tempo. A Indonésia é um país que tem uma população bem superior à nossa. E o golpe militar na Indonésia é um golpe muito repressivo. A polêmica até hoje é sobre o número de mortos, mas se fala na casa de 1 milhão de mortos. Os impactos desse golpe é um golpe muito pouco conhecido. O cinema pouco tratou, a literatura pouco tratou da ferocidade do que foi esse golpe militar. Mas esse golpe militar é um filme bom, sim, aquele O Dia que Vivemos em Perigo. É um belo filme. O golpe é um pano de fundo, mas é um dos filmes que trata do golpe da Indonésia. O golpe da Indonésia já sinaliza uma intervenção clara dos Estados Unidos. Intervenção que durante muitos anos os cientistas e os historiadores especulavam, tinham dados parciais, mas que hoje a própria abertura dos arquivos internos de segurança do Pentágono, da Agência de Informações, a CIA, revela que houve uma participação direta
não só através das embaixadas, com aditivos militares, com envio de recursos, com trabalho de propaganda, né, na preparação, na articulação dos militares e na conspiração que levou a esses golpes. O nosso golpe em 64 está nesse contexto. Claro que há uma parcela golpista da ditadura que já vinha, que alimentará a ditadura, uma parcela golpista da burguesia que já vinha ensaiando elementos do golpe.